minha palestra é basicamente uma continuação da palestra do Caio, né, onde o Caio trouxe um pouco da realidade nacional, os equipamentos que a gente tem mais visto na nossa realidade. Queria agradecer também ao Dr. Luiz, Dr. José pelo convite, que pediram para eu mostrar um pouquinho do que a gente tem visto lá fora, de coisas que estão surgindo, que estão sendo utilizadas fora do Brasil. Aproveitando que era uma continuação da aula do Caio, já aproveitei que ele colocou um monte de teoria lá, eu omiti já da minha, né? Bom, mas pensando em tecnologia, a gente sempre pensa, na nossa cabeça sempre vem coisas altamente tecnológicas, né? Cheio de botões, telas, e nem sempre é isso, né, a tecnologia. Então, a tecnologia é um estudo de teoria geral ou sistemático sobre técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos, né, para a gente melhorar a atividade humana. Em específico, a nossa tecnologia assistiva, a gente quer utilizar tudo isso para poder promover maior autonomia, independência, qualidade de vida para as pessoas que têm deficiência, alguma incapacidade ou mobilidade reduzida. E nem sempre a gente, quando pensa em tecnologia, a gente pensa muito em inovação, coisas muito novas que nunca foram vistas, e nem sempre é isso. Esse aqui é um modelo de andador recente da NISE, que é para facilitar a deambulação com o paciente crítico ou paciente hospitalizado, que em vez de eu pegar lá 5 pessoas para andar com o paciente entubado, para levar as bombas de infusão, ventilador mecânico, drenos e tudo mais, a gente acopla tudo no ventilador. Então, a gente está reduzindo a equipe que a gente precisa para aquilo, mas não é uma coisa necessariamente nova. A gente tem aqui uma figura do artigo de 1975, do Burns e do Jones, que mostra exatamente a mesma coisa com a tecnologia da época. Então, a gente tem um andador, a gente tem onde colocar o cilindro de oxigênio, o ventilador da época era um Bird Mark VII, onde tem local para ser acoplado, não tinha bomba de infusão, mas as medicações estão lá presentes também, e o paciente tem onde se apoiar, fazer descarga, inclusive, de membro superior, igual no Sara Plus. E ainda aqui tem um adicional ainda, ele tem até um banquinho, ó, se o paciente cansar, ele abaixa o banquinho e pode sentar. Então, tecnologia nem sempre é aquilo que está ali na nossa cabeça, né? Pode ser muito mais. A gente pode ter coisas simples, né? Por exemplo, disco de transferência para facilitar o paciente fazer o pivô. A gente pode, né? Ó, uma coisa simples, não necessariamente altamente tecnológico, cheio de botões e telas. A gente tem, ó, os bands, né? Para auxiliar nas transferências. A gente tem os boards. Então, coisas que são simples, mas facilitam muito a vida do cuidador, que está ali direto com o paciente. Então, os slides que ajudam a posicionar o paciente, para a gente precisar utilizar menos força. Tanto usando com o paciente, quanto com o terapeuta. Mas eu sei que vocês não querem ver essas coisas simples, eu sei que vocês querem ver máquinas, eu sei que vocês querem ver tecnologias. Então, o primeiro que eu vou mostrar para vocês é o robô, que vai roubar metade do emprego de vocês. O robô rehabilitador Robert ha sido diseñado para favorecer la movilización temprana de pacientes encamados. Es importante empezar con la rehabilitación desde el primer día del ingreso hospitalario, incluso si el paciente está débil y no puede levantarse de la cama. Robert es tan práctico que puede trasladarse fácilmente entre habitaciones. Así el paciente puede permanecer en la cama y preocuparse únicamente del tratamiento, en lugar de tener que desplazarse a una sala de rehabilitación o a otra cama. Robert es muy fácil de poner en marcha, solo hay que enchufarlo a una toma de corriente normal. A continuación, Robert realiza una prueba de seguridad para que ni el paciente ni el terapeuta deban preocuparse por la seguridad. En primer lugar, se monta un soporte en la parte inferior de la pierna del paciente y a continuación se coloca a Robert a un lado de la cama, cerca de las piernas del paciente. Se activa el freno de pie y Robert ya está a punto para iniciar el tratamiento. El terapeuta acerca el brazo del robot al soporte. Las dos partes se conectan fácilmente presionando el acoplamiento del brazo del robot sobre el soporte. El terapeuta pulsa récord antes de realizar un ejercicio que ha sido adaptado al paciente en cuestión. Robert no está limitado a unos ejercicios predefinidos o a determinadas direcciones de movimiento. Cuando el terapeuta ha realizado el ejercicio, debe pulsar play y Robert copiará el ejercicio y lo repetirá las veces que se requiera.
Obviamente, siempre es posible pausar los ejercicios si el paciente lo necesita. En la actualidad, el terapeuta debe realizar estos ejercicios manualmente, repitiendo los movimientos de flexión, abducción o rotación. Pero gracias al asistente Robert, el terapeuta puede dedicarse ahora a otras tareas. Así puede aprovechar ese tiempo para hablar con el paciente o realizar otras tareas que requiera el paciente en la habitación. Además de reducir el esfuerzo físico del terapeuta y el riesgo de padecer dolores musculares asociados al trabajo, el paciente recibe el tratamiento óptimo. Varios estudios realizados en pacientes de unidades de cuidados intensivos muestran que una movilización temprana mejora el funcionamiento físico de los pacientes al salir de la unidad. En conclusión, la movilización temprana es decisiva para mejorar la posterior evolución del paciente. La movilización temprana y muy temprana contribuyen a aumentar la circulación sanguínea y pueden reducir rigidez de las articulaciones, riesgo de formación de trombosis, úlceras por presión en nalgas y talones, pérdida de masa muscular, riesgo de neumonía. Al mejorar la circulación sanguínea del paciente y minimizar el riesgo de complicaciones, se acorta la duración del ingreso hospitalario y pueden tratarse más pacientes por cama al mes. Robert tiene, por tanto, una misión importante: aumentar la movilización temprana del paciente, mejorar el entorno laboral del personal sanitario y agilizar el flujo de pacientes. Obviamente, quando eu falei que ele ia roubar o emprego de vocês, estava brincando, né? A gente tem uma realidade muito diferente do Brasil, do que a gente vê no exterior. Lá no exterior, Europa, Estados Unidos, a disponibilidade de fisioterapeutas não é tão grande quanto a gente vê aqui no Brasil, então são realidades diferentes. Até o fabricante exagera no vídeo, né? Ele atribui benefícios a terapias que não são exatamente essas que estão sendo mostradas no vídeo, mas são coisas que estão surgindo e que, se aquele profissional não busca capacitação e atualização, surge uma máquina que pode fazer o que a gente está fazendo lá no dia a dia. Então, quem não saiu ainda do stick puxa, já tem uma máquina que vai lá fazer stick puxa por você. Então, esse cara vai perder o emprego, né? Então, por que utilizar a tecnologia? Então, para a gente acelerar cada vez mais a mobilidade e a reabilitação dos nossos doentes, tornar isso cada vez mais precoce. Como? Existem certos momentos do paciente na UTI ou certos pacientes de UTI que só vão ter alguma possibilidade de conduta terapêutica se você tiver algum tipo de máquina, de tecnologia, onde o fisioterapeuta só com a mão dele não é o suficiente. Muitos pacientes, nos primeiros dias, quando estão sedados, por exemplo, se você não tiver uma oportunidade de ter algum tipo de equipamento, qualquer que seja, só a nossa mão não é capaz de promover mobilidade ou reabilitação para esses doentes. Segurança do paciente. Hoje, a gente vive esse boom, né, aqui no Brasil, da segurança do paciente, e as máquinas vêm também auxiliar na segurança do paciente. Os próprios pacientes se sentem muito mais seguros quando estão amparados por um equipamento. E a segurança da equipe. O Caio mencionou na aula dele, né, o quesito de ergonomia. Os profissionais podem se lesionar, profissionais que trabalham fisicamente igual a gente pode sofrer lesão, se afastar do trabalho. Isso é ruim para o profissional, é ruim para o próprio hospital, que perde pessoal. E na questão também da gente ver que a gente diminui a equipe necessária para tirar um paciente do leito. Então, em vez de eu precisar de 3, 5 pessoas, eu posso precisar de 1 ou 2 pessoas para tirar um paciente do leito. Esse aqui é um equipamento que chama Sara Combilizer, que é da Arjo, a mesma empresa que tem o andador, o Sara Plus e o Maximove. É uma linha de equipamentos para mobilização, né, do doente. O Sara Combilizer, ele ainda não está disponível no Brasil, a empresa ainda não trouxe para o Brasil devido aos custos, né, que envolve isso. Ele é uma prancha ortostática, que ela é multiarticulada, então, quando ela não está nesse formato de poltrona, ela é igualzinho uma prancha ortostática, você pode fazer o ortostatismo passivo com o seu doente, ou você pode pôr ele nessa posição de poltrona, e aqui no vídeo o que a gente ia ver é que ele promove uma rotação lateral. Então, meu paciente está ali na posição de poltrona e ele roda lateralmente, e essa rotação promove uma ativação passiva do core. Então, aqui no vídeo eu mesmo falo que eu senti o abdômen inteiro contrair passivamente com a movimentação da prancha. Então, é bastante utilizado com pacientes neurológicos na recuperação desses pacientes. Esse aqui é um outro tipo de prancha, que é o Movil, que é uma prancha multiarticulada também, que ele permite de 0 a 30 graus
de inclinação, e aí você consegue fazer exercício com o peso do corpo, que vai de 1% a 70% do seu corpo com a inclinação que você usa. Então, é interessante, né? Porque antes a gente tinha uma ideia de que somente pacientes que tinham força muscular a partir de grau 4 conseguiam fazer exercício resistido. E hoje, com determinados equipamentos, por exemplo, como o Movio, pacientes que têm força muscular grau 2 conseguem fazer exercício, porque a perna, às vezes, é muito mais pesada do que eu fazer o exercício com baixa inclinação. E aí, conforme a força do meu paciente vai melhorando, eu vou aumentando a inclinação e eu vou tendo mais descarga de peso no membro inferior do doente. E ele permite você posicionar o seu paciente um pouco mais sentado, trabalhar membro superior, fazer atividades de vida diária e outros tipos de exercício. É um equipamento bastante utilizado, principalmente os vídeos que a gente mais vê nesse equipamento, é um hospital no Texas, que é um hospital secundário lá, onde os pacientes saem da fase aguda no hospital primário e vão para esse hospital para fazer essa reabilitação a longo prazo. Então, eles utilizam bastante esse tipo de equipamento lá, tanto para os pacientes que estão ainda na fase mais crítica, quanto na enfermaria. Os pacientes lá ficam internados para serem reabilitados lá, então eles têm esses tipos de equipamento na enfermaria. Aqui o físio fez até a brincadeira com ele, e aí, tá fácil? E a gente está vendo na cara dele que ele estava fazendo uma baita força, né? E a ideia é que a tecnologia ela comece a se transferir cada vez mais para o próprio mobiliário hospitalar. Então, a gente vê um paciente obeso, bastante obeso, 2 terapeutas para tentar tirar ele do leito. Então, aqui é nesse hospital do Texas que eu estava contando para vocês, eles utilizam muito o Movio lá, e eles começaram a pensar, bom, por que em vez de eu transferir o paciente para o equipamento, eu não começo a transferir a tecnologia do equipamento para as minhas camas? E aí, pacientes como esse, que não teriam possibilidade de ir para o equipamento, porque o equipamento não aguenta o peso, conseguem fazer na cama. E aí a Hillrom comprou a ideia e colocou a tecnologia na cama dela. Então, essa é uma cama que está em desenvolvimento pela Hillrom, que é a cama que tem a possibilidade de fazer o leg press na própria cama. Aí eles melhoraram um pouco, porque as camas da Hillrom conseguem pesar o paciente, e eles colocaram um sensor aqui na tábua embaixo, então a cama sabe quanto de descarga do peso do paciente está tendo ali. Então ele começa a trabalhar a intensidade pela porcentagem de peso corporal do doente. Então você consegue prescrever e progredir o seu exercício de uma maneira muito melhor. Tá? E aí um paciente desse, se a gente não tivesse uma cama dessa, o que a gente poderia propor para um paciente desse? O que a gente conseguiria fazer de uma maneira segura para um paciente desse? Então a gente ficaria extremamente limitado. Então tem situações que a tecnologia realmente, literalmente salva a nossa vida e a vida do paciente, né? Você viu, para colocar ele em pé, ó, Sara Plus, mais 2 fisioterapeutas, mesmo assim, muita dificuldade. Então, tirar esse paciente do leito não é meio que uma possibilidade, não é seguro fazer isso, né? Então, ter um equipamento realmente facilita bastante. Na questão da ergonomia, vou mostrar esse vídeo para vocês, que é de uma fisioterapeuta lá do Reino Unido, a Meg Harold, que o trabalho dela é justamente isso, usar a tecnologia para melhorar o processo ergonômico, né? Tirar a sobrecarga dos terapeutas. Aqui ele está mostrando os slides, que são esses lençóis roxinhos, que são 2 que colocados um sobre o outro diminui o atrito, e o próprio paciente, por mais fraco que esteja, consegue se movimentar mais facilmente, ou o terapeuta consegue deslizar o paciente mais facilmente na cama. Aqui ela está mostrando que ela podia fazer essa mudança de decúbito com a própria força dela, mas ela está usando lá o guincho de teto para facilitar, em vez de fazer toda a força, toda a sobrecarga sobre a terapeuta. Aqui também, elas vão fazer aqui uma sedestação beira-leito e elas estão usando o guincho lá do teto para facilitar isso, para elas não terem que fazer toda a força. Você vê aqui a Meg até toda posicionada, utilizando lá toda uma postura correta e tudo mais, né? O hospital dela estava com muitos problemas de pessoal se afastando por retirar pacientes do leito. E aí eles fizeram esse levantamento, esse trabalho, e o hospital comprou os equipamentos para melhorar essa situação lá dos pacientes. E aí, inclusive, você pode usar para o paciente treinar. Então, colocou um slide aqui embaixo do paciente, ele está fazendo esse walk up e walk down na cama e treinando a transferência para beira-leito. As camas, né, que hoje a gente tem camas que também fazem a função da prancha ortostática, então, de novo, a tecnologia indo
para o próprio mobiliário hospitalar, para facilitar, diminui a necessidade das pessoas, do número de pessoas que você precisa, né? Em vez de transferir lá para a prancha, igual a gente tinha que fazer, agora a própria cama faz, utilizar a própria cama como um facilitador para determinados exercícios, posições. Aqui ela está posicionando, né, colocando a cama em posição de poltrona, então a cama está se ajustando para o paciente poder ficar sentado. Aqui ela cita as pranchas que a gente tem, né, e que a cama dela não faz leg press, mas o que ela fez? Inclinou, colocou um slide nas costas e está fazendo um mini leg press. Então ela usou o equipamento que ela tinha, o slide que ela tinha, para promover isso. Aqui um paciente que tinha sofrido trauma raquimedular, não podia fazer descarga de peso em uma das pernas, então estava fazendo descarga de peso só em uma e fazendo exercício de tronco. Aqui de novo mostrando o Sara Plus para facilitar o ortostatismo. Aqui ele está usando até o cinto de lombar para facilitar a posição ortostática. Aqui alguns pacientes são simulados, outros são pacientes de verdade, tá? Por isso que às vezes parece uma cena meio estranha, igual essa. Aqui é um paciente real, um cara que praticava escalada, super atleta, caiu, se machucou, ficou utilizando essa fixação externa de cervical por muito tempo e ele tinha desespero de ficar em pé. E quando eles adicionaram o Sara Plus, ele começou a aceitar a terapia. Você vê que ele não tem nem força para segurar o equipamento, ele está aqui com aquela amarrazinha que o próprio equipamento tem, porque ele só se sentia seguro com o equipamento. Os guinchos como maneira de sustentar, trazer segurança. Então, se o seu paciente está fraco ou não pode fazer descarga de peso em algum membro, utilizar os guinchos para promover essa sustentação, trazer essa segurança para o paciente. Qualquer coisa que aconteça, o paciente está suspenso, o paciente não vai cair no chão. Você não tem que segurar o paciente com a sua própria força, né? Não vai sobrecarregar o terapeuta. Diferentes tipos de andadores. Então, ela mostra diversas possibilidades, né, de equipamentos, andadores, camas e tudo mais, aqui mostrando que a cama chega numa posição de 90 graus e dali ela já tira o paciente para andar e ela coloca ele em suspensão, porque qualquer coisa o paciente está ali amparado, né? Então, uma das tarefas é trazer segurança e outra tarefa é auxiliar o próprio terapeuta tirando a sobrecarga sobre ele. Aqui ela treinando com um paciente que estava com medo de ficar em pé, de sair do leito, ela trazendo essa questão do paciente se sentir seguro, até para interagir, né, com o familiar e tudo mais. E aqui lá no ambulatório deles, um paciente já numa fase mais avançada, trabalhando mudança brusca de direção usando a dança, então ele lá suspenso, seguro, porque qualquer acidente está lá tranquilo. Tá? Então, a gente tem várias maneiras de usar a tecnologia. A eletroestimulação também é uma delas, é uma das formas de terapia que está tendo mais evidência de resultados para a gente hoje na UTI. E para a gente ver que a tecnologia não é só uma coisa que vem de fora. Esse equipamento aqui é nacional, tá? Então, é um equipamento que está sendo desenvolvido, está em fase final de registro e para começar a distribuição. Foi desenvolvido pelo pessoal lá de Brasília e o pessoal de Minas. A Elast... Então, eu vou querer fazer membros inferiores com vou marcar os músculos que eu vou estimular. Esse equipamento até 12 canais, eu vou estimular os 12 canais. Ele vai dar um coelho que vai poder tratar o paciente. Agora ele vai fazer essa sequência. Se ele perceber algum nível de diminuição de fônus, ele vai compensando ao longo do tempo automaticamente. Ele consegue acompanhar dinamicamente, de longe até grande, no trabalho.
como é que foi feito em cada músculo. Então, tudo isso é informação para a nuvem, para o nosso Big Data e também profissional. Então, apesar de da gente ter mais evidência cada vez mais da eletro e dos benefícios, a gente tinha muita limitação disso, principalmente com os pacientes de UTI, né? São pacientes que nem sempre são respondedores a eletro, e boa parte disso, o problema estava nos equipamentos. Os equipamentos não forneciam larguras de pulso adequada, não forneciam intensidades adequadas, e a diferencial do MIUS é justamente isso. Ele fornece intensidades muito maiores, 3 vezes maiores que os equipamentos comuns. Ele foi desenvolvido especificamente pensando no paciente de UTI e não só para fazer eletro. Ele faz tanto a avaliação quanto o tratamento. Ele faz o tratamento convencional, que a gente está acostumado, que é ir lá colocar 30, 60 minutos e retirar. Ele traz uma modalidade nova, que é a modalidade contínua. Então, eu instalo no paciente, aquele equipamento fica 24 horas no paciente e a cada X minutos, a cada X horas, ele vai liberar determinado número de contrações que eu programei. Porque alguns trabalhos têm mostrado que o importante não é só entregar X número de contrações em determinado tempo. Talvez é melhor você espaçar isso ao longo do dia. Igual a gente não se movimenta tudo de uma vez e depois fica parado. Então, o paciente tem que receber contrações a cada X tempo para talvez esse resultado ser melhor. Ele tem um auto-feedback, então, quando a contração vai deixando de ser eficiente, ele automaticamente aumenta a intensidade sozinho, então você não precisa depender do operador, e ele tem 12 canais, então você consegue estimular o paciente de uma vez só. Esse era um dos limitantes, né? Os aparelhos antigamente tinham poucos canais, a gente tinha que fazer várias vezes no mesmo paciente. E algumas tecnologias são bem simples, né? Só precisam ser melhor aplicadas. Então, um simples patinete aplicado a uma criança. Então, você colocar o equipamento correto no paciente correto. Eu coloquei esse exemplo porque fica muito claro que você colocar uma criança para brincar é muito mais eficaz do que você mandar ela fazer 3 agachamentos, mas a toda a tecnologia isso se aplica. Alguns hospitais gastam muito dinheiro com equipamentos, não prestam atenção qual que é o perfil de paciente que ele tem, se aquele equipamento atende ao perfil dele, e aquele equipamento, infelizmente, acaba ficando encostado, subutilizado. Então, antes de gastar dinheiro, faça um levantamento, qual que é a sua população, qual que é a possibilidade de uso dos equipamentos com a sua população, se realmente vão ser bem aproveitados. E por que essa realidade internacional é um pouco diferente, né? Primeiro, facilidade de acesso, mais barato. A gente sabe que importar esses equipamentos para o Brasil fica o custo, não é o custo simplesmente de converter o dólar. Às vezes o preço dobra o fato do equipamento vir de fora. Lá fora, a gente tem muito mais isso aqui que no Brasil, o paciente como foco do cuidado. Então, aqui encaixa nisso aqui, que é a mentalidade dos administradores, que às vezes não enxergam na tecnologia uma possibilidade de melhorar o cuidado que está sendo oferecido aos seus pacientes, e não só o cuidado que vai mudar o desfecho dele dentro do hospital, mas o cuidado que vai fazer quando ele tem a melhor qualidade de vida pós-alta hospitalar também. E aqui a mentalidade dos administradores, porque às vezes a gente faz a conta só a curto prazo. Quanto custa essa máquina, mas não faz a conta a longo prazo, quanto isso pode me trazer de economia e de benefício no longo prazo. Tá? Então a gente tem que levar tudo isso em consideração.